Boa noite, bem-vindo à prova dos 9, marcada pelos acontecimentos em Paris, como habitualmente com Paulo Rangel, Fernando Rosas e Pedro Silva Pereira. Mas antes disso, importa agora atualizar a informação. Para isso estamos ao encontro de André Carvalho Ramos, que se encontra na redação. André, quais são as últimas que podemos saber sobre o que se passa de fato em Paris? Boa noite, Constança. A informação que temos neste momento é que há um polícia morto e outros 2 polícias feridos com gravidade. Também o atacante deste ataque está morto, foi logo abatido pelas autoridades, e há ainda outro homem a ser procurado, que as últimas informações dizem que terá chegado a Paris vindo de Bruxelas, vindo da Bélgica, de comboio. Entretanto, o Departamento de Contra-Terrorismo francês já abriu uma investigação, um inquérito para saber aquilo que terá acontecido. Essa hipótese não está descartada. Há algumas fontes policiais que vão dando conta de este caso poder tratar-se de um assalto à mão armada, mas para já aquilo que se sabe é que foram feitos dezenas de disparos de uma arma automática, uma arma que é uma arma de guerra, citando o próprio porta-voz do Ministério do Interior francês. Essas informações foram veiculadas há muito pouco tempo. Vamos ouvi-las. Avant 21h, au niveau du 102 avenue des Champs-Élysées, un véhicule s'est arrêté à hauteur d'un quart de police de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, quart de police qui était en stationnement avec des effectifs à l'intérieur mais aussi des effectifs qui étaient en sécurisation sur le trottoir. Immédiatement, un homme est sorti du véhicule et a ouvert le feu sur le véhicule de police en blessant mortellement un policier de la préfecture de police de Paris. L'homme a ensuite essayé de courir sur le trottoir en prenant pour cible les policiers. Il a réussi à en blesser 2, a priori très sérieusement. 2 policiers qui ont été blessés et d'autres policiers qui ont riposté en tuant l'assaillant. Contrairement à un certain nombre d'informations qui ont été données, il n'y a pas de 2e policier qui soit décédé. Il y a 2 policiers qui ont été sévèrement blessés, grièvement blessés, qui ont été immédiatement pris en charge par les secours et évacués vers des structures hospitalières. Quant à l'identification de l'agresseur, elle n'est pas pour l'instant établie de manière précise et claire, et toutes les informations qui circulent ne sont pas encore des informations fiables et vérifiées. Também o presidente François Hollande prestou declarações ao país sem direitos a perguntas dos jornalistas. A verdade é que, se a hipótese de um ataque terrorista não foi excluída, o terrorismo e o combate ao terrorismo foi uma das linhas finais deste discurso ao país de François Hollande, dizendo que o país tem uma grande determinação no combate ao terrorismo. Sobre aquilo que aconteceu e a morte deste agente da polícia francesa, François Hollande fala numa grande tristeza, diz que será prestada então uma homenagem nacional posteriormente e que é preciso ter consciência que o trabalho dos polícias é um trabalho muito difícil por estarem expostos numa altura em que França está em estado de emergência. Também o Conselho de Defesa foi convocado para amanhã de manhã para debater, decidir, investigar as pistas que existem neste momento sobre este ataque. Há, segundo François Hollande, uma vigilância absoluta por causa também do processo eleitoral que está a decorrer em França. Ainda na terça-feira foram detectados 2 jihadistas radicais em Marselha que preparavam um ataque terrorista nas vésperas, ou na véspera, no dia anterior às eleições francesas. Mas para já as informações que existem são essas: um polícia morto, 2 polícias feridos com gravidade e também um atacante que terá sido abatido logo no local. Está e já foi aberto um inquérito pelo Departamento de Contra-Terrorismo francês para investigar esta possibilidade, já que este ataque, sendo terrorismo ou um ataque à mão armada, foi feito com armas automáticas, armas consideradas de guerra pelo próprio Ministério do Interior. A nível de reações políticas dos candidatos às eleições presidenciais francesas,
Já houve declarações na rede social Twitter, desde Marine Le Pen a expressar emoção e solidariedade, como François Fillon a prestar essa homenagem aos agentes de segurança. Portanto, há aqui já um desenrolar de reações da sociedade francesa, dos candidatos presidenciais, sobre quem tem também recaído grande atenção em matéria de segurança, o que farão pelo futuro do país. Mas para já François Hollande a dar essa garantia de que haverá no futuro grande determinação no combate ao terrorismo. Un policier a été tué. 2 autres ont été blessés. Une passante a également été touchée. L'assaillant a été lui-même neutralisé par d'autres policiers. Tout le quartier a été bouclé. Les personnes qui étaient présentes ont pu être évacuées. Et nous sommes convaincus que les pistes qui peuvent conduire à l'enquête et qui devront révéler toute la vérité sont d'ordre terroriste. Vigilância absoluta nesta região da cidade de Paris. Foi evacuada, para quem conhece os Campos Elíseos, mesmo durante a noite há milhares de franceses e de turistas que frequentam esta que é a principal avenida de compras da capital francesa. O Conselho de Segurança e Defesa está então convocado para amanhã de manhã. Já foi aberto inquérito pelo Departamento de Contra-Terrorismo. Há esses dados: um polícia morto, 2 feridos com gravidade. Um atacante foi abatido logo no local e outro possivelmente estará em fuga. Obrigada, André. Voltaremos a atualizar a informação assim que se for necessário. E aqui, começamos aqui o nosso debate, e exatamente por estes acontecimentos, Pedro Silva Pereira, que consequências é que estes acontecimentos podem ter na campanha eleitoral? Bom, nós não sabemos ainda, naturalmente, a natureza exata do incidente trágico de Paris, em particular a sua conotação terrorista, mas podemos adivinhar que algum efeito terá. E isto acontece num local central da cidade de Paris, em plenos Campos Elíseos. Acontece a poucos dias das eleições presidenciais. E só pode fazer subir o tema da segurança nas preocupações dos franceses que vão votar. E, portanto, se não é um atentado favorece ou não Marine Le Pen? Bom, se não é um atentado terrorista, parece, embora as suas características diverjam daquilo que temos assistido recentemente, e sem dúvida que, se olharmos do ponto de vista eleitoral, é o tipo de ocorrência que favorece o discurso securitário de Le Pen e, portanto, da Frente Nacional. Agora, saber se isso fará a diferença nas eleições, suspeito que não. Os franceses, apesar de tudo, têm enfrentado... Mas a verdade é que esta passagem à segunda volta está muito renhida. Está muito renhida, isso todas as sondagens o indicam, embora também todas as sondagens indiquem que a senhora Le Pen não ganhará estas eleições presidenciais. Em qualquer cenário da segunda volta, dos muitos que as sondagens equacionam, não lhe atribuem uma vitória. Portanto, até pode acontecer que a extrema-direita nacionalista e populista esteja à beira de ter uma derrota eleitoral, embora, ainda que isso aconteça, não deixará de ser uma força política relevante e uma dor de cabeça no plano europeu. Aliás, convém recordar que a Frente Nacional ganhou as eleições europeias de 2014 em França e, portanto, ela aí está a marcar a vida política francesa nestas eleições tão disputadas. Paulo Rangel, é exatamente a minha pergunta. Que consequências é que este tipo de acontecimentos podem ter, tendo em conta que ainda no princípio da semana houve 2 homens que foram presos em Marselha e que sim, esses suspeitos de virem a preparar um atentado terrorista? Sim, um atentado pelo menos em moldes mais tradicionais, não é? Porque este atentado tem essa característica de visar agentes policiais e isso até faz lembrar mais os atentados, enfim, que nós conhecemos dos anos 70, que eram atentados mais ou numa lógica de reivindicação
digamos, de independência ou ideológica, não é? As Brigadas Vermelhas, ou a ETA, ou o IRA. Sim, aliás, o Ministério do Interior francês frisa que os polícias foram deliberadamente atacados, portanto não foi um ataque às cegas. Parece um ataque ao Estado francês, não é? Bom, portanto, nesse sentido é um pouco diferente do terrorismo jihadista que nós temos visto, sendo um atentado terrorista, que também pôs a hipótese de ser um assalto, uma coisa assim, mas parece-me estranho que, havendo um ataque deliberado a um carro da polícia, que ele fosse... Permita-me só interrompê-lo para dizer, para atualizar uma informação, o Estado Islâmico acaba de reclamar este ataque em Paris. Sim, isto também não há coisa que o Estado Islâmico não reclame, não é? Portanto, porque o Estado Islâmico funciona um pouco também numa lógica da altura quase de franchising, não é? Quer dizer, mesmo que não haja uma ligação, se for dentro do mesmo espírito, no fundo... Mas esta reclamação pode dar mais força àqueles que veem nisto um ataque terrorista e que, portanto, podem tirar partido disto. Sem dúvida. Pronto. Portanto, agora, quanto às consequências eleitorais, eu acho que é muito difícil prever o que é que pode acontecer. Eu acho que há um ponto que talvez possa ser, é paradoxal, mas possa ter aqui um efeito que é, um dos problemas que esta eleição tinha era a questão da abstenção. E eu acho que um atentado desta natureza, seja por aqueles que têm uma visão mais securitária, que podem ir atrás dessa visão que tem, por exemplo, a Frente Nacional, e que até um pouco também tem Fillon, numa lógica um bocadinho diferente, mas que também tem, mas também mobilizar os outros que não querem que essa lógica vença. Quer dizer, eu acho que pode ter, em primeiro lugar, um efeito mobilizador sobre o eleitorado, porque havia muito eleitorado que estava numa lógica de abstenção, especialmente eleitorado socialista e eleitorado, se quiser, dos republicanos, portanto, no fundo, do centro-esquerda e do centro-direita, enfim. Pois era uma das incógnitas, aliás, dessas eleições, é o nível da abstenção. Não serviam, no caso dos socialistas, não serviam em Hamon. Nem em Macron. E provavelmente não em Macron, porque era demasiado liberal. E no caso dos republicanos, os problemas, digamos, éticos, não é? Os escândalos à volta de Fillon, embora ele até fosse um candidato que teria muita capacidade de penetrar nesse eleitorado, fez com que o eleitorado recuasse. E se alguns claramente vão votar em Macron, e digo isso até pela experiência que tenho de conversas no Parlamento Europeu, há outros que claramente não querem, mas também não querem votar em Fillon, portanto se poderiam abster. E, portanto, isso, por exemplo, é uma das condicionantes que pode mudar por completo. Como temos os 4 candidatos mais ou menos equiparados, pode mudar, quer dizer, torna isto mesmo um jogo quase cego, sem saber exatamente quem é que vai chegar à frente. Mas poderia favorecer Marine Le Pen. Mas depois, por exemplo, nós temos uma experiência... Mas, por exemplo, nos últimos dias, Le Pen tem exatamente puxado bastante por este tema do terrorismo e da segurança. Tem, mas, por exemplo, é interessante que Mélenchon, sem puxar pelo tema do terrorismo nesses termos, por exemplo, diz que queria contratar muitos mais polícias. Não é? Portanto, ele quer fazer um reforço enorme da função pública, por exemplo, dos professores e tal, mas também polícias. E, portanto, quer dizer, ela não está sozinha nessa sua reivindicação. O que eu queria dizer é o seguinte, nós temos um caso, talvez o único que me lembro assim, e com uma escala totalmente diferente deste, que são os atentados de 11 de março de 2004, quando tudo apontava para que o PP espanhol ganhasse as eleições. Em Espanha, sim. E quem acabou por ganhar foi Zapatero. Claro que aí havia o problema de se ter atribuído à ETA um atentado que não tinha nenhuma das características da ETA, diga-se de passagem, e que depois verificou que era, na altura da Al-Qaeda, portanto, um atentado jihadista, embora não do Estado Islâmico, que estava justamente a surgir na altura. Mas o que eu quero dizer com isto é, não é clara qual é, digamos, o impulso que é desencadeado por um atentado destes. Eu acho que ele tem alguma repercussão. Do meu ponto de vista, eu apostaria que muita gente que está na abstenção, ou que estava ainda a pensar se iria votar ou não, ficará mobilizada para votar. Agora, se isso significa que vai votar numa agenda mais securitária, Le Pen, ou vai até, com medo que essa agenda securitária engrosse os votos, vão outros votar, por exemplo, em Macron, numa lógica de voto útil, é que eu acho que aí há uma incógnita. Portanto, é mesmo muito difícil perceber. Fernando Rosas, é possível que este tipo de acontecimentos mobilizem o eleitorado? Sim, quer dizer, um atentado terrorista em vésperas da primeira volta era a cereja em cima do bolo da candidatura da senhora Marine Le Pen. Quer dizer, ela tem feito... toda a intervenção eleitoral dela tem sido a chamar a atenção, misturando, aliás, propositadamente o problema da imigração, do terrorismo, vêm os imigrantes e os terroristas e, portanto, a apelar
a apelar para o instinto mais primário das pessoas contra esse risco, e isto é uma espécie de demonstração. Como eu tenho razão, afinal eles estão aí porque é preciso tal. E, portanto, isto, se alguém tira algum benefício disso, eu admito que haja dúvidas, como diz o Rangel, até que ponto é que isto vai influenciar e tal, até porque não é o primeiro atentado, são vários. Pois. É um atentado onde não morre muita gente, felizmente, não é? Há um polícia morto e há dois ou três feridos, com gravidade, mas enfim, quer dizer, é um atentado de facto que tem um padrão diferente, porque até agora os atentados do Estado Islâmico é matar tudo, e tudo, quer dizer, causar o maior impacto psicológico E os possível. Campos Elíseos, no fundo, são uma avenida bastante movimentada, cheia de gente. Porque é que eles não saíram a disparar para cima das pessoas? Ninguém sabe ainda, não é? Porque é que eles saíram a disparar para cima dos polícias? Também ninguém sabe ainda. As autoridades francesas, para todos os efeitos, ainda não esclareceram isso. isso. E também a reivindicação pode não ser definitiva. Mas, a ser um atentado terrorista, aparentemente isto vai, tendo algum efeito, também acho que o efeito que há de ter, isto é uma coisa relativamente, enfim, grave, mas relativamente... Mas alimenta o sentimento de insegurança. Alimenta o discurso securitário e anti-imigrante, que é, digamos assim... Que a França, para todos os efeitos, está em estado de emergência desde 2015. Sim, a França está em estado de emergência com limitação de certas liberdades há cerca de 2 anos. Agora, vamos ver, esta eleição é uma eleição muito disputada. Os franceses têm apesar de tudo, têm uma consciência política e eleitoral. Vou só interrompê-lo também para dar uma informação de última hora. O candidato Fillon, um candidato republicano, já pediu a suspensão da campanha eleitoral depois destes acontecimentos de hoje. Também, é domingo, não é? Portanto, não sei se eles lá têm dia de... Tem dia de reflexão, tem. Sábado, portanto era hoje e amanhã, não é? Sim, agora, quer dizer, destes candidatos mais à direita, cada um vai fazer os pinotes possíveis para tentar aproveitar isto, mas, enfim, quer dizer, isto termina amanhã, a campanha eleitoral termina amanhã, vamos ver. Não estou convencido que isto tenha um grande efeito até porque em vésperas de votação, a grande maioria dos eleitores já decidiu... Mas as sondagens indicam que há muitos indecisos em França. Pois, mas eles vão diminuindo à medida que se aproxima o dia Pois, isso é natural, mas de facto é um ponto que tem baralhado um pouco. Isto pode decidir certas margens mais inseguras do eleitorado. Agora, não é um eleitorado... Repare, isto não é um atentado catastrófico, como foi o do Bataclan. Do Bataclan, quer dizer... Pois, ou mesmo coisa gigantesca, coisa de facto... Isto é um ataque contra os polícias, morre um polícia e tal, isto ainda não está bem definido. Qual é o impacto que isto tem? Não sei. É o impacto de ver os Champs-Élysées ocupados pela polícia, aviões, é mais esse... Mas os franceses a questão do local. São um eleitorado muito experimentado também. Eu julgo que é preciso também ter presente que, com toda a probabilidade, estas eleições vão se decidir na segunda volta e não no domingo que vem. Claro, bem. E, portanto, eu creio que este incidente dificilmente fará a diferença no sentido de voto das generalidades. Mas poderá fazer a diferença na passagem à segunda volta? Pode fazer a diferença na passagem à segunda volta, enfim, as sondagens apontam para... O PEN tem descido um pouco nos últimos tempos. Apontam para um movimento de subida de Mélenchon, mas aquém do necessário para passar à segunda volta e, portanto, a probabilidade de termos uma segunda volta entre Macron e Le Pen a acreditar nas sondagens, o que já é acreditar bastante, tendo em conta os falhanços recentes, seria, apesar de tudo, o cenário mais provável. Agora, há um ponto importante aí e que tem que ver não tanto propriamente com a abstenção na primeira volta, mas com a abstenção na segunda volta ou com a fidelidade do voto na segunda volta. Sim. Pois, porque todos os estudos isso é um indicam ponto, saber se vai repetir o efeito Chirac. Todos os estudos indicam que o eleitorado da senhora Le Pen tende a ser mais fiel e que há mais motivos para o eleitorado se dividir a propósito de qualquer outro que seja o seu adversário. Isto é, se for o senhor Macron, apesar do seu posicionamento mais central, alguma esquerda, sobretudo mais à esquerda, pode ter relutância, apesar de ele ter o apoio do primeiro-ministro socialista, do ex-primeiro-ministro socialista, Manuel Valls. É um apoio que não é à esquerda, mas à esquerda. Não, mas tem significado dentro do Mas apoiantes de Mélenchon dizem que não apoiam Macron à segunda volta. Exato, portanto, há um movimento à esquerda
que indicia dificuldade em votar no Sr. Macron, porque tem uma agenda central, mas muito de uma certa esquerda liberal, e aqui o liberal não apenas no sentido político, mas no sentido mesmo económico do termo, e portanto há maior fidelidade do voto da Sra. Le Pen. Mas apesar de tudo, a tendência de concentração do voto central e do centro-direita e do centro-esquerda num candidato adversário da Sra. Le Pen continua a ser a tendência mais forte para uma segunda volta, e isso projeta o Sr. Macron como, neste momento, o mais provável candidato à vitória nestas eleições presidenciais. Eu acho que o risco disso que estava a dizer, da fidelidade do voto, é sério se os dois que passam forem o Fillon e a Madame Le Pen. Mas atenção que o Fillon tem muita fidelidade de voto também. Também. É ele e Le Pen. Mas é que aí o voto da esquerda deserta mais do que se for o Macron. Não, isso eu estou de acordo, totalmente de acordo. O Macron leva uma ala do Partido Socialista. Mas essa hipótese, convenhamos, ele foi neste ministro momento, do Hollande, não é? Portanto, convenhamos, a hipótese do Sr. Fillon passar à segunda volta é académica neste momento, não sei se é. O problema sério do ponto de vista da segunda volta é um cenário Mélenchon. Isso é que sim, não. Isso seria... Esse seria o cenário ideal. Não, porque esse será um cenário. Porque aí o problema da concentração seria o cenário de votos da verdadeira oposição. do centro, dos adversários da Sra. Le Pen, no Sr. Mélenchon, que representa uma esquerda bastante mais radical e em muitos aspectos também adversária da construção europeia, é um problema sério. Não, aí sim. Era isso que eu lhe ia perguntar. Eu estava a ver as contas da Apple. E se levarmos em linha de conta as sondagens, nós temos mais ou menos 23% do eleitorado a votar na Sra. Le Pen, 20%, 19% a votar em Mélenchon. Portanto, temos aqui mais de 40% do eleitorado francês a votar contra a União Europeia. Sim, quer dizer, por razões diferentes, não é? Mas repara, é curioso que aqui... Ser que há razões diferentes Não. entre o voto anti-europeu do Mélenchon e Há razões diferentes, mas os resultados são iguais. É como o Hitler e o Stalin. Havendo razões diferentes, os resultados são diferentes. Não são, desculpe. É que essa é a minha mas como tese. É que se justifica esta... É uma tese antiga, mas que é verdadeira e comprovada pela história. Mas enfim. Portanto, fascistas e comunistas, ao fim, o resultado é o mesmo. Felizmente você decretou isso. E, portanto, é verdade. A doutrina não decretei, mas tenho direito a ter uma opinião própria. Tem, absolutamente. Não enquanto não tivermos o Mélenchon, ainda posso ter opinião própria. Depois não sei se terei ou não. Ainda que isso não tenha efeitos normativos, mas de qualquer maneira. Mas eu também não decretei efeitos normativos. Mas, Paulo Rangel, como é que justifica esta percentagem que é bastante elevada num país em que depois as mesmas sondagens dizem que a França já votou contra um tratado constitucional europeu? Sim. Repare, a França tem uma tradição soberanista grande e essa tradição vem do de Gaulle, por um lado, mas não só. Se recuar séculos na história, quando havia os impérios e tal, o rei de França reclamava para si sempre um poder de império equiparado aos outros, apesar de não ser imperador. E, portanto, essa ideia de uma, digamos, e a própria concepção da soberania, enfim, de alguma maneira nasce na França. Portanto, isto é uma coisa que está mais inscrita no ADN, digamos, da política francesa, ou no seu código genético, do que às vezes se supõe, uma coisa mais antiga. Mas quer dizer, o de Gaulle interpretou, aliás, isso de uma forma muito clara, não é? Pronto. Portanto, eu penso que é isso. Mas, curiosamente, depois os sinais são muito contraditórios, porque depois os franceses não querem sair do euro, por exemplo, não é? A senhora Le Pen dá uma entrevista, creio que é ontem, eu vi hoje, por isso não sei se foi ontem, se foi anteontem, mas julgo que foi ontem, em que diz que quer controlar as fronteiras, mas não fecha as fronteiras. Aquilo é um milagre. Portanto, ela vai controlar as entradas... Acho que era a sua primeira medida, se fosse eleita. Sim, porque ela depois até diz, não, porque os franceses sabem perfeitamente que não se fecham fronteiras. Eles continuam a cruzar as fronteiras. Mas, quer dizer, não se percebe que sistema de controle é que ela vai... Porque uma coisa é o sistema de controle nos aeroportos. Enfim, pronto, enfim. Aí é relativamente simples. Mas é em relação às entradas. Claro, mas quer dizer, a fronteira terrestre, por exemplo, como é que ela vai abrir outra vez postos de fronteira? É que ela diz que não, mas como é que ela faz então o controle? Quer dizer, o que quer dizer há aqui muitas incongruências. Portanto, o que eu acho que há é uma grande insatisfação dos franceses com a sua classe política, mais do que às vezes com a própria questão europeia. E com os efeitos sociais das políticas europeias? Sinceramente, a França continua a ser um Estado social forte. Ainda hoje, ou ontem talvez, vi uma reportagem em que se entrevistavam vários imigrantes portugueses
e descendentes de imigrantes que estavam contra o Estado Social francês. Diziam que ele é que era o causador de todos estes problemas. Portanto, mas isso também parece que há imigrantes portugueses que apoiam a Le Pen. Pois claro, não, é que vamos cá ver, os imigrantes, isso não tem nada surpreendente, porque os imigrantes, digamos, no fundo, que se integraram, ou que foram, enfim, aceites, digamos, e que cumprem as regras e tal, eles próprios têm uma certa rivalidade com os novos imigrantes. Portanto, isto não é, atenção que isto não é assim tão surpreendente. O que eu queria dizer aqui, indo à sua pergunta, que é uma pergunta muito... Eu acho que tem muito a ver com a insatisfação da classe política francesa. E por isso é que o PS está na situação de paz-oquização. Os republicanos, o centro-direita, eu acho que não vai sair disto numa... não vai sair desta... Portanto, há um efeito que para mim é certo, que é o PS francês e os republicanos, enfim, os antigos partidos tradicionais. O centro-direita e o centro-esquerda, se quiser. Ou a direita e a esquerda, porque até eram bastante marcados, embora à volta do centro, mas sem serem extremos, eram claramente de esquerda e de direita, tinham umas retóricas, enfim, ideológicas e programáticas bastante claras. Eu acho que vão sair muito mal disto em termos de partidos. Portanto, agora não me refiro aos candidatos presidenciais. Qualquer que seja a solução. E, portanto, esse para mim é que até vai ser o aspecto depois mais difícil. Imagino que o Macron ganha, que me parece uma coisa provável. Vai governar com quem? Pois, não tem partido. Não tem partido, não é? Mas também os outros partidos, quando forem as legislativas, em que estado é que vão estar? Não é? Às tantas ele vai criar uma espécie de partido macronista, quer dizer, ainda há tempo de ir às eleições, não sei, quer dizer, ou então uma reforma do PS francês, com Valls e com toda e com o antigo Presidente da Câmara de Paris, etc., criarem ali um movimento e fazerem, no fundo, se quiser, uma OPA sobre o PSF, à volta de Macron. Isso não Fernando Rosas, como é que vê no fundo, este esboroar no fundo é, de certa forma, um esboroar do regime da Quinta República? Eu não estou muito de acordo com algumas das coisas que o Rangel sugeriu. Porque é que quase 50% dos franceses, 40%, 50%, porque é preciso, no descontentamento anti-europeu, não entra só eleitorado do Front Nacional, eleitorado do Mélenchon. Pois, também também o eleitorado do candidato do Partido Socialista. Não, e da direita republicana. O Sarkozy, por exemplo, é descontentamento muito coisa. De acordo que no ADN da República Francesa está o patriotismo. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Quer dizer, a República Francesa nasce muito à volta da ideia moderna de pátria. Direi mesmo que a ideia moderna de pátria é uma invenção da França contemporânea, da França da Revolução Francesa. Agora, e isso por si só pode ajudar a explicar alguma coisa, tanto mais que eles tiveram a política do General de Gaulle, exatamente, a política do General de Gaulle, que deu à França a ideia de que podia ser um pilar próprio da Europa, que concorresse com a Alemanha e independente da Inglaterra e até com um armamento nuclear próprio, como se sabe. Ele queria um armamento nuclear próprio, ou seja, o interlocutor da Rússia, que o de Gaulle pretende ser durante esse período. Agora, além disto, há os efeitos sociais. Há estes governos que têm vindo a dar machadada sobre machadada no Estado Social francês, na Previdência Social. Já lá iremos, vou pedir ao Miguel Fernandes que nos atualize em relação aos acontecimentos, os últimos detalhes que há sobre os acontecimentos em curso. Miguel, que novidades é que nos podes dar? Para já, a versão de atentado ou ataque terrorista parece ganhar mais peso, independentemente, e quero sublinhar isso, as autoridades não descartam ainda nenhuma das possibilidades que foram apontadas desde o início, mas ganha contornos aqui o cenário de ataque terrorista, até porque já o Estado Islâmico o reivindicou, até o Presidente da República Francesa, no seu discurso, apesar de não ser muito direto, assume que se trata de um atentado, e depois há todo um trabalho policial que está a ser desenvolvido no terreno, dividido, para simplificar, em duas grandes áreas. Por um lado, o controlo das áreas onde aconteceu este incidente, com policiamento feito a condicionar acessos, ruas, acessos ao metro, e também depois um outro trabalho, menos visível, o de investigação, que também se subdivide em duas grandes áreas. Por um lado, a investigação a levar as equipas que estão preparadas para reagir a estes fenómenos
a ir a locais com ligações a suspeitos, nomeadamente uma das casas que, independentemente das autoridades não estarem a fazer ainda uma ligação oficial ao atacante que foi baleado e morto no local, já foi feita uma busca domiciliária e depois uma outra vertente, aquela que é menos visível para toda a gente, incluindo jornalistas, que é a investigação das forças de contra-espionagem, contra-terrorista, que, por exemplo, alertaram todo o leque informativo transnacional que existe preparado e para reagir nestas situações e há, neste momento, por exemplo, um alerta internacional para deter um suspeito especificamente que terá entrado na França, através da Bélgica, de comboio. Ou seja, que cenário é este que estamos aqui a ver? Ataque dirigido contra o Estado, tal como outros que foram feitos em França e noutros países, com contornos diferentes, é certo, mas a verdade é que alguém que usa uma metralhadora ligeira para atacar especificamente elementos policiais. Isso não há dúvidas. Este vídeo em concreto que divulgamos agora, apesar de ser difícil perceber, vemos ali 2 agentes da polícia ao lado de uma carrinha de transporte a disparar contra alguém que está atrás daquela carrinha. Ou seja, é o primeiro vídeo que é libertado de uma reação policial daquilo que aconteceu esta noite. Sublinho, o vídeo permite perceber pouco daquilo que está a acontecer, mas podemos adiantar que há tiros disparados aqui neste local, especificamente por agentes da polícia que reagiram ao ataque que foi disputado esta noite, cerca das 21. Para já, um enorme trabalho policial que está a decorrer, de investigação, de controle da área, porque, na verdade, a polícia precisa, neste momento, saber quem é que está ligado a este ataque. Muito obrigada, Miguel. Fernando Rosas, tinham interrompido. Estava a dizer o seguinte. Estava a falar dos efeitos sociais. Machadada sobre machadada, que, nomeadamente, o governo do Sr. Hollande, na sequência de outros, deram sobre o Estado Social francês. Sobre os assalariados franceses, sobre a contratação coletiva, sobre uma série de coisas. O que o Hollande interpreta é uma coisa que eu sempre pensei, que os assalariados franceses iam ser, na Europa, um dos grupos sociais que mais dificilmente iam abandonar aquilo que eram as suas conquistas históricas. Porquê? Porque tem uma feroz determinação de defesa dos seus direitos. Quer dizer, isso está no ADN do movimento social, do movimento operário, do movimento sindical francês. É muito difícil isso acontecer. O que o Mélenchon está a dizer à esquerda é que não aceita a ideia de que não há alternativa. O tal there is no choice, não é? O team, ou tico, there is no alternative. Quer dizer, diz, há alternativa. E o próprio Mélenchon, aliás, coloca a coisa em 2 planos. O plano A, que é propor uma série de alterações substanciais no sentido de reformar a estrutura económica e política da União Europeia. Sim, mas isso não será aceito com certeza, não é? Não será aceito, quer dizer, se a França entrar nisso e se esse movimento se desencadear, a ver, vamos. Há muita coisa que é preciso, muita coragem, muita força para mudar na União Europeia, para salvar a União Europeia. O Mélenchon é um homem fiel à ideia da Europa. Não há a União Europeia tal como ela está, mas há a ideia da Europa. E depois um plano B, mais de abandono do euro, se isso não resultasse. Agora, ele interpreta, e por isso é que tem um apoio grande de uma parte do eleitorado socialista. Vamos ver. Interpreta o descontentamento social difuso relativamente às políticas austeritárias, às políticas orçamentais e às políticas antissoberanistas de violação da soberania e da violação de soberania contra os direitos da cidadania por parte da linha dominante atualmente na União Europeia. E isso dá apoio. E isso dá um grande apoio social e político. Pedro Silva Pereira, isto que o Fernando Rosas disse leva-nos a um ponto que é exatamente a debacle do PS francês, que, enfim, está reduzido ao 5º lugar, se não me engano, 5º lugar na sondagem, qualquer hipótese de passar à segunda volta, e este avanço da esquerda, mais à esquerda do Partido Socialista, ou da esquerda radical, se quiser. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. Vamos lá ver.
Nós temos dois candidatos nos dois extremos do espectro político, o Sr. Mélenchon à esquerda e a Sra. Le Pen à direita, que têm um discurso que não é apenas crítico da União Europeia, é verdadeiramente anti-europeu. Porque o Sr. Mélenchon, quando é contra esta Europa, isso. Sim, o Sr. Mélenchon, quando apresenta os seus dois planos, o plano A e o plano B, sabe bem que só o plano B é que é politicamente viável na atual relação de forças europeias. Mas o plano B levava ao fim também da União Europeia, não é? O plano B para ele significa uma saída unilateral da França. Mas isso acabava com a União Europeia, mas isso acabava com a União Europeia. Exatamente. Portanto, nós temos duas correntes políticas nos dois extremos do espectro político que são essencialmente anti-projeto europeu, tal como ele está desenhado nas suas grandes linhas. Depois temos o Sr. Macron, que está à frente nas sondagens, quer para a primeira volta, quer para a segunda volta, e que tem uma atitude e uma postura claramente pró-europeia. E depois temos ainda duas outras posições. Bom, temos depois duas outras posições. O Sr. Fillon, que eu chamaria de um certo europeísmo relutante, mas ainda europeísta, e a candidatura do Sr. Benoît Hamon, do Partido Socialista, que eu diria que é de um europeísmo crítico. Mas não confundamos, portanto, quer dizer, temos realmente correntes significativas na extrema-esquerda e na extrema-direita que são fortemente anti-europeias. Isso tem significado na vida política francesa, mas, por favor, não vamos deixar de olhar para o essencial. O essencial é que todas as sondagens nos indicam que exatamente é o candidato que é mais declaradamente pró-europeu que se prepara para ganhar. Mas no meio disto tudo não falou do candidato socialista. E precisamos de ver isso. Eu sabe que eu... mesmo considerando o Fillon, que é uma pessoa que eu penso que tinha imensa capacidade para reformar a França, até o conheço pessoalmente, mas depois disto, acho que ele fez muito mal. Eu acho que a melhor solução para a França é o Macron, portanto, não sei lá o que é que o PPE pensa sobre isso, mas é o que eu penso. O Golden Boy do eu presumo que o PPE é de despir também pela eleição. Mas atenção, há uma coisa que me parece importante. Não é nada seguro, porque as distâncias que estamos a falar são pequenas. Eu acho que o Mélenchon deve estar um pouco inflacionado. Não sei se o Fillon não terá uma votação melhor do que se espera, porque há muita gente que não quer dizer que vota nele e acabará por votar. Não sei. E, portanto, eu acho que as coisas estão... Portanto, eu não diria que o Macron está... Quer dizer, ele não está a nenhuma distância. Estamos a falar de meio por cento, não é? Quer dizer, não falou, foi da posição do Sim, não falei de não chegar lá porque foi interrompido nesse ponto. Eu acho não que... foi interrompido. Não, foi sim. Porque o segundo ponto diz respeito à recomposição do sistema partidário francês, que eu acho que estamos nas vésperas de assistir a um grande movimento de recomposição, quer do centro-direita, quer do centro-esquerda e da família socialista em França. À direita, com uma certa orfandade das grandes figuras tutelares, agora o Sr. Fillon, caído em desgraça por todos estes escândalos. Mas, à direita dá a ideia que o problema tem mais a ver com o candidato do que com o partido, embora o partido está assim... Mas é um esgotamento das lideranças tradicionais da direita que vai criar ali no centro-direita uma disponibilidade para soluções inteiramente novas, porventura se calhar até populistas, vamos ver, na área do centro-direita. Na área do Partido Socialista, sem dúvida também, quer dizer, esta aposta no Sr. Hamon, de acordo com as sondagens, revela-se uma aposta eleitoralmente fracassada, porque no início colocava-se até a questão de saber se o Sr. Mélenchon, da extrema-esquerda, não devia desistir a favor do Sr. Hamon. Agora já ninguém fala nisso. Devia-se falar o contrário. Não se pode falar do contrário, no entanto, porque havia um artigo no Le Monde que há uns dias atrás tinha um título muito curioso, que era Malditas Primárias. E porque chamava a atenção para o facto de que os vencedores das primárias, à direita o Sr. Fillon e à esquerda o Sr. Hamon, correm sérios riscos de não chegar à segunda volta. E isto significa que, o candidato do Partido Socialista chega com um mandato popular dado em eleições primárias. Houve até outras formações políticas, os verdes, que desistiram da sua candidatura a favor dele e, portanto, a possibilidade dele desistir é nenhuma. Agora, a verdade é que isto significa que o Partido Socialista francês vai ser
confrontado com escolhas decisivas no futuro e acredito bem que, se acontecer uma vitória do Sr. Macron, a recomposição do sistema partidário francês passe por uma dupla, pelo Sr. Macron e o Sr. Valls, que faça surgir qualquer coisa de novo no sistema o Sr. Valls não é muito bom. Só para acabar, Eu só queria dizer, é que está-se a passar por cima do facto desta crise europeia ser uma crise do centro europeu, do centro político europeu que tem governado a Europa. Não querer perceber isto é não querer tirar conclusões nenhumas disto. Quer dizer, quem é que está em crise em França? São aqueles que até agora governaram a Europa e a França. O Sr. Macron é exatamente igual à governação do Sr. Hollande. Quer dizer, beneficia dos votos da direita, que são votos que o Fillon não agarra, beneficia dos votos da direita do Partido Socialista, mas a esquerda desertou do Sr. Macron. Portanto, se ele ganhar as eleições, fica tudo exatamente na mesma. E a crise, eu estou para saber como é que ele vai formar governo a partir daí. Bom, e assim chega ao fim mais uma prova dos 9. Continua na TV24 com mais bastidores e onde vamos continuar a atualizar os acontecimentos que estão a decorrer em Paris.